Olá, hoje estamos entrevistando no Fora de Pauta uma personalidade política, ex-dirigente sindical, foi presidente da CUT, vereador, deputado estadual e hoje deputado federal. Estamos entrevistando o presidente do Partido dos Trabalhadores, Paulo Fernando dos Santos. Paulão. Eu já entrevistei aqui, Paulão, um juiz e 2 desembargadores, Zé Carlos Malta e Tutimé Zaran. E também, sempre pela formalidade do cargo que os dois ocupavam, eu pedi logo licença se podia tratar informalmente. Todos os dois permitiram, então já estou lhe perguntando pedindo autorização para tratar informalmente aqui. Está autorizado ou não está? Toda autorização. Olha aí. Bom, Paulo, primeiro vamos conversar um pouco sobre você, essa sua situação de como é que você envereda pelo caminho sindical. Né? A sua história um pouco, que às vezes algumas pessoas imaginam que a gente saiu feito uma chocadeira. Onde surgiu essa figura? Mas na verdade você começa sua militância no movimento sindical, é isso? Primeiro cumprimentar você, Mário, a TV Com, e dizer que é um motivo de muita alegria ser entrevistado por você. Você que eu tive a oportunidade de conhecer. Há pouco tempo, né? Há muito tempo, quando a gente não tinha cabelo branco, e você engenheiro agrônomo, já fazendo movimento estudantil, depois o movimento SEAGRA, o movimento Sindicatos de Engenheiros, né, militância partidária. Só uma pergunta, eu fui dirigente da CUT na época, eu acho que não estou em dúvida se era você que era o presidente da CUT. Cheguei a ser... Eu fui da CUT, era eu, deixa eu ver, Pilto Canuto, estou tentando me lembrar quem era naquela época. Sim, eu acho que era você naquela época, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Veja bem, no meu caso específico, eu tive uma trajetória um pouco antes do movimento sindical. Quando adolescente, morando no bairro de Jaraguá e depois Cruz das Almas, eu tive uma militância na pastoral operária, porque a juventude tinha uma influência muito forte da Igreja Católica. A gente teve um padre na paróquia de Jaraguá, Padre Adriano, e depois ele deixou, né, a Batina, hoje mora, se não me falha a memória, no interior de Pernambuco, e ele foi uma figura importante para a juventude, fazendo debate, e naquele momento era um momento ainda muito complexo, que era o período da década de 70. E, no meu caso, eu fui aluno da Escola Técnica, no período de 71 a 74, fiz eletrotécnica. E aí já com as ideias, discussão, escolas técnicas, hoje institutos federais, eram muito fechados, um controle muito forte da ditadura. Inclusive era uma escola que só tinha o sexo masculino, só homens, eu era o caçula. Eu terminei o curso com 17 anos, era o mais novo da escola. Mas era o mais alto? Era o mais comprido, né? Mais comprido. Palito de fósforo, Mário. E aí, naquele momento, havia uma discussão para organizar os técnico-industriais. E eu participei dessa caminhada, que foram as criações das associações dos técnico-industriais e agrícolas. Sim, me lembro. A TIAL. Então, eu participei do começo, fui vice-presidente. A primeira sede, se não me falha a memória, era ali perto de uma padaria que tinha, sim, não é verdade? Inclusive eu lhe convidei para você ir lá, o Flávio Telle, isso. E você foi uma figura que ajudou muito na caminhada, junto ao sistema Confiecreia. Muito bem. Aí eu entro na empresa, na CEAL. Eu entro na empresa em 76. Quando eu chego na empresa, o sindicato era dirigido por um senhor que já estava há muito tempo, ele só saiu com a morte. E, na época, a empresa tinha como presidente o presidente da Federação da Indústria, não é? Que hoje é nome de alguns monumentos, Napoleão Barbosa. Meu vizinho. Porém, ali na... Como é o nome? Tomás Espíndola. Exatamente. Então, Napoleão Barbosa, ele era presidente da CEAL, né? Companhia da Eletricidade, depois Energética, mudou hoje, DAO, né? Então, naquele momento, eu percebi que havia um movimento no sentido de tentar fazer oposição ao sindicato. Isso influenciado pela realidade do ABC, Contagem em Minas Gerais, é aquele movimento que depois surgiu
a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. E aí o que ocorreu foi nos sindicatos urbanitários, através de várias lideranças, Agrimeron, o Pedro Luiz, Márcio Moura e Sebastião, já mais antigos na empresa, que eles formaram uma oposição na clandestinidade, porque se fosse explícito você era demitido, e eles entram no sindicato, isso por volta de 78, 79. Aí com essa mudança, os sindicatos urbanitários começam a ter uma organicidade e é um dos pilares, Mário, de ser a semente da construção do Partido dos Trabalhadores, foram os sindicatos urbanitários. E depois, essa mesma semente foi também importante para a construção da CUT, em 83, que eu participei da fundação, Central Única dos Trabalhadores. Então, em 80, no Brasil, PT, fevereiro de 1980, e 83, a CUT, E aí, nessa caminhada, nós depois fizemos oposição, chegamos à presidência do sindicato, fui presidente 2 vezes, de 87 a 90, de 90 a 93, fui dirigente da CUT, você fazia parte, e cheguei à presidência da CUT. Então, minha trajetória foi essa. No movimento sindical... Uma pergunta, você participou do Enclate, aquela que foi em Praia Grande. Praia Grande, São Paulo, não. Ali aquela foi... eu participei. Pronto, ali estava Flávio... Era Enclate. Enclate. Ali estava Flávio Teles, Pedro Luiz, estava bom, Era. Aí eu fiquei na Adelmo dos Santos, porque na época eu ainda não era dirigente, eu era delegado, eu fazia parte, era delegado. Foi um núcleo maior. Mas a fundação da CUT, naquela época, hoje em dia, principalmente o pessoal mais jovem, a gente sai no velho ônibus da São Geraldo, Mário? Hoje em dia todo mundo já tem a oportunidade de andar de avião, mas naquela época foi um processo assim muito interessante. Agora veja bem, no movimento sindical teve um fato que foi uma ideia de um grupo, mas sem falsa modéstia, uma ideia da minha parte. O sindicato, você não tinha limite de gestão, você era dirigente sindical várias vezes. E aí foi quando o pessoal entendeu que eu deveria ser dirigente novo, e eu disse, olha pessoal, a gente teria que mudar o método de gestão. Eu sugiro que a gente possa ter somente uma reeleição, principalmente para o presidente, porque o modelo presidencialista é muito forte, é positivo, mas você fica com um nível de responsabilidade imensa. E houve reação da CUT, Alagoas, do próprio Plano Nacional também, que eu acho que não compreenderam, mas a gente conseguiu fazer a mudança estatutária no Congresso, que foi na antiga sede da OAB, que funcionava, era um auditório que acolhia o movimento sindical, e foi um dos primeiros sindicatos no Brasil a limitar a temporalidade dos dirigentes na executiva. Então você só podia ser reeleito uma vez, podia continuar como presidente, aliás, com outro cargo, mas não como presidente. Eu acho que oxigenou, e eu faço até uma reflexão com o movimento sindical, isso serviu de paradigma, alguns sindicatos fizeram, outros não. Eu acho que a gente, nessa realidade que a gente está atravessando, é um motivo até de dialogar. Na minha visão, a concepção mais avançada, que não era, e você também participou dessa construção, eu participei logo após a você, que foi quando você acompanhou um pouco a FETAG, com Luiz Ormindo, que já faleceu. E depois eu acompanhei, Inclusive a Rosa, professora Rosa da Universidade, a Rosinha, esposa do companheiro Gustavo Guga, que ela trabalhou lá na assessoria. Então, existia um exercamento muito grande do movimento sindical dos trabalhadores rurais. Mas nesses últimos anos, a CONTAG e as federações, eles estão dando uma lição para o movimento urbano. Eles conseguiram fazer um processo de renovação, onde estabeleceram cota para as mulheres, cota para a juventude. Quando você chega hoje na FETAG, Mário, a realidade é totalmente diferente. Na nossa época, você chegava, uma boa parte dos dirigentes sindicais dos trabalhadores rurais só saía quando adoecia ou morria. Hoje em dia você tem tanta renovação. A maioria tem mais de 25 anos de gestão. Mas hoje mudou muito. Inclusive a secretária de Juventude da CUT Nacional é uma jovem que eu conheci oriunda de Ouro Branco.
há pouco tempo atrás, ela já é alçada, então você percebe uma participação da juventude muito forte, das mulheres. E foi isso que a gente discutia aqui até em off, antes de começar o programa, discutindo essa questão geracional. Eu avalio que um dos grandes problemas que a gente está atravessando no movimento sindical brasileiro é porque essa tese importante da meritocracia, mas a gente tem uma transição geracional, né, com novos paradigmas do ponto de vista do modelo produtivo, a inserção da internet do mundo, da informática. Você tem a juventude hoje não querendo se filiar ao sindicato, não querendo fazer uma discussão coletiva, um nível de individualidade muito alta, e naquela visão da meritocracia. E no serviço público, dependendo do cargo, você é casa de passagem. Você passa no concurso hoje, se o seu salário não é bom, ele entra, mas ele está estudando para ir para um cargo melhor. E ele entende que o movimento sindical é uma trava em relação a isso. O movimento sindical é um pouco de renúncia, porque quando você faz o movimento sindical, você está deixando sua carreira individual e o objetivo maior, que foi a nossa geração, que motivou, né, a esperança, os sonhos de você ter essa visão coletiva. Eu acho que é um fato que a gente tem que discutir, inclusive na formação da CUT e do movimento sindical. Primeiro, a relação da CUT campo-cidade. Segundo, com a juventude, essas novas bandeiras. Acho que o sindicato não pode ficar somente numa visão corporativa, ele tem que ter uma visão cidadã. Nós fomos de uma geração que a gente teve várias greves gerais. A pergunta, por que não houve agora? Um dos motivos também foi o fato de chegar ao governo. Então, quando o Lula chegou ao governo, tem um lado positivo de você chegar ao governo, Mário, mas também tem uma certa acomodação, porque vários dirigentes, eles entraram na política, no sentido de ir para ser vereador, deputado estadual, federal, governador, prefeito, enfim. Você avaliaria que o movimento sindical perdeu muitos quadros na ocupação para o institucional, ou seja, a estrutura do aparelho de Estado? Sim, inclusive você, eu aqui, que somos de uma geração, a gente tem uma caminhada desde a juventude. No meu caso específico, completei esse mês 59 anos. Então, se a gente verificar, a geração nossa, a maioria está acima de 40, 50 anos. Alguns pais, avós, etc. e tal, né? E aí esses quadros, eles entraram na política, e é bom, isso é positivo. Eu estou achando isso positivo, como vereador, deputado estadual, prefeito, vereador, governador, ministros, né? Presidente da República, foi o caso do Lula. Mas foi um processo que, para quem está assistindo, ver nosso cabelo branco, o pessoal achar que foi muito tempo. Para a história não é nada, né, Mário? Você que é uma pessoa da caminhada histórica, uma pessoa que tem uma formação de base socialista, sabe que 50 anos para a história não é nada. É para a gente que dá cabelo branco, entendeu? Mas para a história. Então, essa mudança de 2003 até agora, ela foi muito rápida. Não foi feita uma transição. Aí agora, inclusive, com esse corte do governo, que tem esse governo ilegítimo, um governo com a nova concepção, que depois, acredito, será motivo até de perguntas que você irá fazer, é necessário repensar isso, né? Como discutir o movimento sindical? Como discutir o movimento sindical rural e urbano? Como discutir com os movimentos sociais? Esse processo da juventude inorgânica, que é diferente da tua época. Você foi de um movimento estudantil orgânico, né? De um partido que tinha inserção na universidade, no DCE, junto à UNE. Então, Alagoas é um celeiro de quadros. E você foi contemporâneo disso. O Tomás Beltrão foi secretário-geral da UNE, você foi também dirigente nacional, Aldo Rebelo, presidente, ministro, né? O próprio Renan Calheiros, né? Que não era filiado diretamente, mas era a zona de influência do PCdoB, e foi presidente do DCE-UFAL. Então, como é que é? Herberto Cianelli, né? Vários quadros. Eu não estou entrando fazendo pré-julgamento, eu estou falando da história, né? Hoje em dia você tem uma juventude que ela faz mobilização através das redes sociais. De repente, você vê, amanhã ou daqui a 2 dias, a gente está se encontrando na Praça do Martírio contra a PEC 241. Quem é que está puxando? Não é nem o movimento sindical, nem partido tal. Esse fenômeno, ele tem que ser analisado.
que não fazia parte da nossa geração. Mas a gente vai abordar também essa questão. Paulão, voltando aqui um pouco a sua experiência como você foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Tem a experiência dos 3 parlamentos. Na sua avaliação, para você desempenhar a sua tarefa, onde é melhor, aliás, onde é pior? A experiência mais complexa é a Assembleia Legislativa. Veja bem, agora a gente tem que também um momento conjuntural que eu verifiquei. A informação que eu tenho é que agora está um processo mais calmo. Mas você fala mais calmo? Do ponto de vista de conflito interno, né? Porque a gente já teve momentos de mais turbulência na Assembleia do que hoje. De repente é um certo comodismo. A Assembleia de hoje, praticamente, você só tem, se não me falha a memória, uma pessoa fazendo oposição no total de 27 deputados. E mesmo essa pessoa fazendo oposição é de um partido que não tem tradição de oposição, que é o PSDB, com todo respeito, né? Então, o parlamentar do PSDB é que faz oposição. Mas a oposição dele é um pouco aquela visão udenista somente. Isso é muito limitado. Você não faz a discussão do social. Então, a gente já teve momentos que a gente teve quadros, homens e mulheres, às vezes sozinho. Exemplo, a Luísa Helena, ela foi deputada sozinha, né? 26-1. Depois que ela passa a ser senadora, assumiu eu e o Paulo Nunes, com perfil diferente. Eu mais no campo civil, o Paulo com a liderança naquele momento do processo do governo Suruagile. Foi aquele fenômeno que ocorreu em 97, liderança militar importante. Depois eu fiquei sozinho, e dentro com a Heloísa, né? Depois eu e Judson. Eu avalio que nessa fase, sozinho ou em dupla, a gente conseguia ter um nível de visibilidade, de conteúdo, de fazer o debate. Hoje a Assembleia ela está num processo de muito marasmo. No caso da Câmara, você alcançou esse processo antes de eu ser vereador. A gente já teve um momento aqui que a Câmara de Vereadores, você tinha Beto Cianelli, você teve Jared Viana, você teve Enio Lins e tal. Você teve um momento rico na Assembleia, que eu acho que foi o mais rico, que eu não era ainda, que você tinha Ronaldo Lessa, Eduardo Bonfim, você tinha Mendonça Neto, desculpe, você tinha a nossa amiga que agora teve um acidente de carro, né? Selma Bandeira, Cátia Borne, Cátia na Câmara, desculpe. Aí você teve uns momentos ricos, que foi aquele período antes de 88, onde vinha um crescente, né? Porque você sabe, aí a história, houve a ditadura militar em 64, o pico da ditadura em 60, 70, e quando chega na década de 80, começa a fervilhar o processo de liberdade, na luta contra a ditadura, e essa leva a nível nacional, nas câmaras, assembleias, foi um momento muito rico. E foi isso que deu, inclusive, a semeadura para a gente ter uma Constituição de 88, que é outro debate que eu queria deixar com você, não só agora, mas para outros entrevistadores, né, que você possa fazer. A Constituição de 88 foi um crescente que a gente conseguiu fazer uma Constituição cidadã, uma das mais modernas do mundo, principalmente na garantia de direito individual e social. Se hoje a gente tivesse uma Constituinte, eu acho que a gente teria um regresso, Mário. Também acho. Entendeu? Então é isso aí. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você diz uma das mais evoluídas, mas também uma das mais retalhadas também, que o que já mexeram nela não está no gibi, né? É verdade. Aí você tem a experiência da Câmara, que é a questão local. Quem é da esquerda, que geralmente tem um cérebro macro, assim, holístico, tal, tem uma certa dificuldade de ser vereador. E individualmente é um conflito muito grande, porque você quer discutir o mundo, o Brasil e tal. E o papel do vereador é um papel muito município, infelizmente, senão você fica deslocado do eixo, né? Por mais que a gente queira fazer um debate qualificado, mais amplo, da macroeconomia, da macropolítica, o cidadão ele quer saber do buraco, da iluminação, do posto de saúde e tal. Aí a Assembleia é um outro patamar, mas não é tão diferente. Na Câmara Federal e Senado, o Senado não tem experiência. Quem teve experiência foi a Luiz e outras pessoas, né? É um agrupamento pequeno de 81
parlamentares. E você, eu acredito que a relação diplomática é até melhor por conta disso, porque senão fica a convivência terrível. A Câmara você tem 513. Aí qual é a minha experiência? Quando eu fui candidato em 2010, eu perdi a eleição, fiquei na primeira suplência. Assumi 2003, 2014. Fazendo uma comparação com a atual Câmara, a de 2013, 2014, muito mais avançada, né? A gente tinha conteúdo, tinha um grau civilizatório, entendeu? A atual Câmara, ela está passando por um processo de mutação, mas o ano passado, até a queda do Eduardo Cunha, na realidade, foi um retrocesso ao Estado Democrático de Direito. Foi o obscurantismo. Você teve setores que colocaram o projeto do ponto de vista econômico, de direitos humanos, no sentido de você destruir liberdade de expressão, atacar segmentos pauperizados e também a economia. Então, eu avalio que o ano de 2015 e o começo de 2016, na Câmara e Senado, para mim, foi um momento de muito retrocesso na democracia. Pois é, estamos conversando com o Paulão e voltamos já já. Hoje é o senhor é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão. Não, não, não. Não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Não. 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 Não, não, não e não. O senhor que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Não à falta de saúde. Não à injustiça. Não à falta de educação. O senhor vai pagar e é dobrado. Não à desigualdade. Cada lágrima rolada deste meu penar. Diga não à PEC 241. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Sim, a um país mais justo. Na sua frente, apesar de você. Pois é, estamos voltando com o programa Fora de Pauta, entrevistando o Paulão, deputado federal, foi deputado estadual, foi vereador de Maceió, dirigente sindical, agora no pleno mandato da Câmara dos Deputados. É difícil ser parlamentar com uma Câmara dessa. Você estava dizendo que era muito conservadora. Muito difícil, Mário, mas veja bem, a caminhada sua e minha tem um processo que a gente aprende na teoria e na prática, que há tempo a gente fica forjado na luta, né? E termina você, sem dúvida nenhuma, fazendo processo reativo. A gente está atravessando um momento novo, no caso, principalmente, o Partido dos Trabalhadores. A gente, depois do processo de impedimento, a gente passou a ser oposição, né? E eu avalio que esse processo, quando a gente assume o governo, de 2003 até esse ano, sem dúvida nenhuma você passa a ser governo, tem uma lógica, né? A forma da gestão, até o cérebro mesmo, do ponto de vista do conteúdo, da narrativa, enfim. Está sendo uma experiência nova, onde a gente está tendo uma Câmara com uma correlação de força muito grande. Eles conseguem, Mário, colocar 2/3 no Congresso, que não é fácil, principalmente na Câmara. Dos 513 deputados, eles colocam mais de 308. O governo, que a gente ficou esse período, só no primeiro governo de Lula a gente conseguiu, né? E depois a gente tinha muita dificuldade em matérias que você tinha que fazer modificações, exemplo de uma PEC, que é uma emenda constitucional. Você tem uma pauta muito conservadora. Então, você começa a discutir, porque alguns segmentos, eles fizeram aliança com Eduardo Cunha na perspectiva de ter influência na pauta. Exemplo, a bancada da bala é uma bancada considerada pequena, porque a bancada da bala, porque além de violentos, que eles são financiados pelo setor de armas no Brasil.
praticamente tem 2 empresas. Eles geralmente são figuras oriundas da Polícia Militar, da Polícia Federal, Civil, enfim. E aí ele faz a velha questão de pautar a segurança como um tema máximo. Aí vem a questão do armamento, modificar a legislação para reduzir a menoridade penal, fazer um processo de penalização, geralmente contra o pequeno, né? Nunca vendo a questão maior. A outra questão também é uma influência do segmento evangélico, sem generalizar, porque você tem um segmento, diria-se, mais tradicional, que tem uma visão humanitária, como os batistas, adventistas, presbiterianos, metodistas e anglicanos, que conseguiram sempre ter essa aliança no campo democrático popular. Mas você tem um segmento neopentecostal que ele começa a colocar em pauta a mudança do direito civil, principalmente na questão da família. Qual o padrão de família? Então, se o padrão de família não for aquele convencional, está fora do processo. Então, a gente volta de novo um debate que já tinha sido superado desde a década de 40, que foi a discussão do Estado laico, que inclusive o autor foi o Jorge Amado, quando era deputado federal do PCB. Foi ele o autor da PEC que conseguiu definir que o Estado era laico, fazendo a separação em igreja e Estado. Essa discussão ela vem de novo, de uma forma forte. E aí você não só interfere no direito de família, mas você discute também a educação. Então essa questão que a gente fala de escola livre, que aqui em Alagoas tem esse nome, mas lá em Brasília é escola sem partido, na prática a escola não é livre coisa nenhuma. E a escola com mais partido que eu conheço. Sem dúvida nenhuma. Quem é o autor é o PSDB, o deputado Zalci, que é dono de escola. Veja a contradição, de escola privada. E aí você tem a falta de liberdade de expressão. Como é que você é professor de matemática, a tua formação, que é de agronomia, que na época podia um engenheiro de agronomia ensinar matemática. Aí de repente você chega na sala de aula, tem um engarrafamento, uma mobilização popular, sindical, e de repente o aluno, professor, porque chegou atrasado, disse, não, rapaz, porque houve uma paralisação. E você gasta 5 minutos dialogando com os seus alunos. Hoje, em tese, isso seria essencial, porque você só tem que discutir matemática. Essa visão é uma visão que está contra a realidade, inclusive do desenvolvimento. Então, e além disso, você tem discriminação contra esses setores. Então, juventude, principalmente da periferia, negros, LGBT, mulheres, quilombolas e povos indígenas, todos os avanços de políticas afirmativas, elas hoje estão com sério risco da gente perder, não é? Então, é uma Câmara que a gente está fazendo um bom debate. Agora, se você não tiver preparação teórica, do ponto de vista ideológico, Mário, e um pouquinho, eu diria até, de uma formação, numa estrutura mental, você cai, eu diria assim, num processo de isolamento e alguns, inclusive, de depressão. Tem parlamentares que ele consegue ser candidato, só uma gestão, não consegue conviver acima de 4 anos. Paulo, me diga uma coisa, é notório que como você diz, o Congresso Nacional, ele hoje está, pode-se dizer assim, mais conservador do que o anterior. Você acha que aonde o PT teria errado para permitir, então, se essa discussão, que permitir que um congresso daquele, ou seja, faltou mais influência do ponto de vista na base, para que não tivesse uma outra realidade do Congresso Nacional, ou subestimou a capacidade? Teve vários pontos, Mário. Inclusive, a gente vai ter um congresso interno, vai ser de motivo de debate. O problema é como discutir a forma. A gente tem que ter muita habilidade para discutir essa situação. Primeiro, o seguinte: Lula é a maior liderança popular da América do Sul, popular. Mas ele não teve, diferente de você, de mim e de outros companheiros, uma formação teórica, né? Oriunda da esquerda. Na realidade, ele foi um dirigente sindical ligado à Igreja Católica e conseguiu chegar ao poder. E aí eu acho que ele, naquela visão, principalmente 2002, Lula, Paz e Amor, fazendo a parábola do livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, como ele aglutinou todas as forças,
eu acho que foi criada uma ilusão que quem estava na senzala chegava à Casa Grande. Isso é um erro gravíssimo. Isso é história. Isso é Marx, é Engels, é Lenin, é Trotsky, todo o processo. Na realidade, quando o Lula estabelece um processo de inclusão de 40 milhões de pessoas, melhorando a qualidade de vida, e o setor produtivo, a elite brasileira, foi o momento que eles mais ganharam dinheiro, certo? Ele pensou que tinha unidade de ação. No primeiro momento do Lula, já veja bem, já no primeiro governo já teve a crise do mensalão. Os caras já queriam derrubar Lula naquele momento. Mesmo assim, eu acho que a gente, PT também, e ele como liderança, eu acho que foi muito tolerante no processo, né? Ter essa ilusão da elite, que não é um problema da elite nacional, é internacional também. A outra questão foi a gente não realizar algumas reformas estruturantes. Quando o Lula assumiu... A reforma política, por exemplo. A reforma política. Então, esse modelo, ele praticamente está ficando cada vez pior para um candidato que tem uma origem popular, seja no campo estudantil, de movimento social popular, sindical, difícil. Você vê no caso a Câmara de Vereadores. Qual foi o vereador no campo de centro-esquerda, Mário, que foi eleito? Nenhum. Eu pergunto, a gente pode ser feliz em relação a isso? Não, eu não estou dizendo. Eu queria que tivesse vereador em todas as matrizes. PCdoB, PSOL, PT, PDT, PSB, PV, os partidos que têm um corte democrático. Você não tem um representante. Você teve uma representação popular, é verdade, de um candidato recente, que saiu da periferia, mas de um partido tradicional, com apoio forte de um deputado federal, que é um fenômeno que depois a gente vai discutir em outro momento. Vamos esperar, espero que inclusive ele tenha um bom desempenho. Então a gente não fez a reforma política. A outra reforma que a gente não fez, Mário, foi o que a gente está discutindo aqui. A gente está na TV Com. Isso foi fruto da luta de toda uma classe política na Constituição, que é você democratizar os meios de comunicação, diferente de você cessear os meios de comunicação, como a direita tenta trabalhar, né? Só uma pergunta, você inclusive durante o debate, agora recentemente para prefeito, você fez uma denúncia nos debates de que teria sido, não diria vetado, mas não era uma espécie de veto numa determinada TV que você cita, que nunca tinha sido chamado para debate. Não foi. Você ainda colocou uma dúvida. Eu fui censurado. É verdade. Agora. Eu sou censurado de dar entrevista ao vivo à TV Pajuçara, que pertence ao Teotônio Vilela, pertence à família do Rui Palmeiras, Zé Tomás Nonô de Antenório. Eu sou proibido. Eu faço parte de uma lista que há mais de 5 anos eu não posso dar entrevista. As entrevistas são editadas, geralmente em Brasília. Então, como eu sou da oposição, aí você escuta situação em governo. Inclusive, isso, aí eu pergunto, isso é democracia dos meios de comunicação? Então, voltando, um dos grandes erros foi o Lula não ter discutido a democratização dos meios de comunicação. Aí eles ficam dizendo, vocês querem o modelo de Cuba? Não, eu quero o modelo da Inglaterra, que é a experiência do capitalismo. Mas que contradição é essa? Porque na Inglaterra conseguiu fazer uma legislação onde o dono do rádio não pode ser dono de TV, e de TV não pode ser dono de jornal. Então, é um modelo, foi a lei dos médios da Argentina, que foi um dos motivos da queda da Cristina, né? E a sociedade participar. Então, você pega o dono da Globo e a família, uma das maiores fortunas do mundo. Isso como? Através do dinheiro público, que eles ficam fazendo a falácia de dizer que tem que diminuir os tributos. A outra questão, Mário, e última, é o processo da politização, que o Frei Beto faz uma crítica e tem uma certa razão. Nós conseguimos fazer, sem ruptura institucional, que não ocorreu no mundo até hoje, 40 milhões de pessoas a gente incluiu na economia como consumidor. Em outros países, teve até guerra para fazer isso. Só que essa população recebeu esses benefícios, mas não teve o processo de politização. Então, aquele modelo inicial que o Frei Beto colocou, do programa Fome Zero, que ele fazia o empoderamento da sociedade
e principalmente a participação popular, e deixando de lado o institucional. Isso funcionou no começo, mas os partidos das bases aliadas cobraram, e foi quando houve a mudança e esvaziou o Fome Dera, que era você fazer o processo de politização, que ocorreu na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, ocorreu em Cuba, né? Então esse processo foi um erro. Então essas pessoas, principalmente a geração, a gente falava sobre os nossos filhos, veja bem, durante 8 anos o Fernando Henrique Cardoso não fez um concurso no governo federal. Quando o Lula assume, dá a oportunidade de fazer concurso. Aí quando você vai dialogar com um menino que é coxinha, né, conservador, ele disse assim: eu entrei no Estado brasileiro por meritocracia, eu passei no concurso. Sim, agora quem decidiu para fazer concurso? Foi uma decisão política. No governo Fernando Henrique Cardoso teve 8 anos, porque não teve concurso. Então a gente não conseguiu passar para a sociedade que aquele Estado liberal, que esvazia o papel das políticas públicas, ele não precisa de servidor público. Foi necessário o Lula redimensionar um Estado indutor da economia e fazer novos concursos. Mas a gente não teve uma narrativa, um discurso para dialogar, inclusive com os servidores que entraram. Eles ficaram egoístas de uma forma isolada. E agora eles estão pagando preço, porque a 241 ele vai desfazer tudo que a gente construiu. Desmontar políticas públicas na educação, saúde, assistência social, fazer o acordo com os estados e municípios, e uma das cláusulas é não ter concurso em 20 anos. Então você está discutindo o presente, inclusive o futuro. Então eu avalio que reforma política, democratização dos meios de comunicação tal. E por último, a questão da nossa governabilidade. Sem dúvida nenhuma é necessário fazer política de aliança. Eu sou da tese, você também é uma pessoa que foi aliancista, e o processo é ciclo, tem hora que você faz ou não faz. Nesse momento, Mário, eu avalio que a gente tem que redimensionar e fazer uma discussão no campo democrático popular, né? Eu acho que a aliança que no passado já teve em alguns estados, até com o PSDB, Democratas, o PMDB, esse processo ele esgota. A gente teria que ter um olhar diferenciado, discutir com o PCdoB, com o PSOL, ter uma discussão de trazer a rede para fazer o debate. Eu acho que tem que fortalecer a aliança com o PDT. Acho que o PSB, que está mais no outro lado, a gente teria que fazer uma flexão, não sei se vem ou não. Enfim, discutir. E discutir também e principalmente, eu diria, até repito, e principalmente com os movimentos sociais. Mas eu diria, já que você está falando no arco de aliança, que é importante, eu faria a seguinte pergunta, questionamento aqui. Mas nessa eleição, mais de 1.200 prefeituras, ou seja, o PT ela fez aliança com a base que votou contra. Agora votou a favor do impeachment, né? Por exemplo, com o PSDB, com o DEM e com o PMDB. Ou seja, mesmo depois, não existe, o PT, você acha que foi o mesmo erro que ele comete, inclusive na eleição agora municipal? Esse é o processo organizativo do PT, que será motivo do debate interno, né? E aí é um debate que eu acho que tem que ser aprofundado, a gente tem que fazer uma avaliação e autocrítica. Mas a avaliação e autocrítica não é expiação. Se for expiação, o debate é religioso, não é político. Erros. A força majoritária que eu participo teve erros, sim. Tem que ser redimensionado. Aí a gente tem que discutir a forma interna do partido, que é o processo de eleição direta, que tem um processo fundante, importante. Você sabe que todos os partidos de esquerda no mundo, ele tem uma visão clássica, marxista-leninista na sua formação. Então você tem comitê central, núcleo dirigente, um modelo de gestão através de congresso, é um partido de quadros e não de massa. Quando o PT é criado, ele modifica alguns paradigmas, ele fortalece muito a democracia, é um partido de massa e não de quadros, e aí que entra um elemento chamado PED, que é a oportunidade do município X, lá o menor que você imaginar, como Feliz Deserto, ele votar num presidente municipal, estadual e federal e na sua direção. Esse processo é fundamental, porque você dá o pertencimento àquela pessoa.
Mas até que ponto ele, que está recente um partido e não teve um processo de elaboração teórico, nessa conjuntura diversa, esse modelo tem que continuar? Tem que fazer o diálogo. Eu defendo o PED, mas estou aberto ao diálogo, entendeu? Não dá também para ficar naquela visão clássica de sou só o dirigente e a massa é massa, entendeu, Mário? Então, nessa linha, como o processo organizativo ainda está com esse desenho anterior, houve essa decisão, esses fatos políticos, a queda da presidenta, não é? Prisão, indiciamento de vários dirigentes, a eleição recente, onde o PT perdeu um número significativo de prefeituras, que a gente tem que fazer uma avaliação. A gente tem que interpretar que fenômeno político é esse, que não é fácil. O PT somente não dá resposta aos partidos de esquerda, a gente tem que ter habilidade, humildade para sentar com pessoas que não têm nem filiação, mas é desse campo, como cientista político, estatístico, antropólogos, enfim, sociólogos, para discutir o seguinte: por que São Paulo, o candidato vencedor não foi Dória, foi nulo e branco? Salvador não foi diferente, e Maceió também. Que fenômeno é esse? Está tendo uma onda internacional e nacional chamada antipolítica. Isso é muito perigoso para a democracia. Você ter um candidato disputando a presidência dos Estados Unidos como Trump, pessoal, isso é uma prova que algo está errado. Você ter país nórdico como a Dinamarca, onde o partido nazista tem representante no parlamento. O discurso do João Dória foi da antipolítica. Quem ganhou no primeiro turno? E aí a gente tem essa onda que ela é real. E como é que a gente discute esse processo? Então o PT, nos municípios, Mário, muita gente ainda não conseguiu refletir sobre isso. Aí continua fazendo aquela aliança. Eu acho que o corte é o seguinte: foi essa aliança agora. Agora, a partir de hoje, começa a fazer uma discussão, o Congresso do Partido, ele vai ter um papel como teve no 5º Congresso, lá atrás, no começo da década de 90, final da década de 80 e 90. A partir desse fenômeno, a gente tem que ter capacidade... O 5º Congresso é onde? 5º Congresso foi... 5º Congresso, São Paulo. Não, mas teve aquele congresso que foi em Teve um Pernambuco. importante em Pernambuco, e teve aquele de Belo Horizonte, que você já participou, né? De Pernambuco, eu estou colocando de Pernambuco porque eu sou um dos que faço uma avaliação que foi ali que se consolidou a maioria do PT. Sim. Ali foi, ou seja, do ponto de vista das correntes, se consolidou, né, como maioria, como dirigente e condutor da política do PT, naquele de Pernambuco. E eu acho que a partir dali, na medida que se consolida isso, é aí que tem uma flexibilidade maior nas políticas de alianças, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Na relação com a sociedade. Isso. E nesse processo agora você vai estar tendo uma discussão profunda. Primeiro, quem é o presidente do partido? Tem pessoas que defendem que deve ser o Lula. Eu, particularmente, tenho dúvida, por uma série de razões: idade, né, a situação que essa direita está fazendo de uma forma pesada, com setores do Poder Judiciário, setores do Ministério Público, setores da Polícia Federal, né? Se não querem prender, porque não tem elemento substantivo, mas pelo menos colocar sangria para desestabilizá-lo e ele não ser candidato. Até porque, mesmo com toda a bateria cotidiana, que é uma pedreira, ele ainda aparece em primeiro lugar, né? Mas a gente tem que discutir o seguinte: é ele o candidato para ser da máquina? E tem vários nomes: é Fernando Haddad, Jacques Wagner, enfim. Avalio que a direção do partido, por conta da máquina institucional, que tem a ver um pouco do mesmo jeito que a gente falou no primeiro bloco, o sindical, uma boa parte dos dirigentes, os quadros do PT, começaram a ser o quê? Vereador, deputado estadual, etc. Tal. Aí você tem uma direção, Mário, hoje no partido, com exceção do presidente e alguns, que você não tem um peso político na executiva. Você pode ver, se você perguntar: Paulão, quem é o secretário X, fulano e tal? Aí você vai pensar, vai franzir a testa. É um quadro, um formulador, mas não com visibilidade. Não tem expressão. Então a gente tem que discutir, fazer uma pactuação entre as tendências de ter uma
executiva de peso mesmo, né? A gente tem que ter uma agenda mínima no processo, tem que ceder. Aquela maioria que você discutiu, naquele paradigma, naquela conjuntura, para ganhar a presidência, que foi necessária para 2002, já que em 89 perdemos, 94, 98 tinha que ganhar, né, quando o Lula assume em 2003, hoje, de repente, a gente tem que ter uma nova flexão. A gente tem que ter uma experiência dessa realidade que um senhor que tem mais de 70 anos de idade está servindo de referência teórica para a gente, que foi um país, que é um país de lado bem pequenininho chamado Uruguai, que o Mujica hoje é uma referência, inclusive encantando os corações e mentes dos jovens, que é a experiência de frente, que o Brasil não tem. O Uruguai tem experiência de mais de 100 anos. Então, nessa quadra diversa, se a gente tiver também com muita soberba, que o PT teve isso, o PT é muito competente de fazer aliança quando ele está na cabeça, mas ele tem dificuldade de fazer aliança cedendo espaço para os outros. A gente tem que mencionar isso. Claro que isso não é um modelo padrão. Aqui em Maceió mesmo a gente tentou fazer aliança, ninguém quis. É diferente, por uma série de razões. Mas a gente tem que mencionar. Será que, de novo, o candidato 2018 tem que ser do PT? Pode ser de outra organização? Pode compor, entendeu, Maria? Então, a gente está atravessando um momento que não é só nacional. Eu digo, a referência do Trump chegando, a Europa conservadora, os interesses internacionais, como a queda do monopólio do petróleo, a quebra do monopólio da educação através desses grupos educacionais pesados que entraram no Brasil. Para você ter ideia, o segundo grupo educacional maior do mundo é a Croton, coreana. Recentemente ela comprou a Estácio Sá. Então, é uma briga de gigantes. Aí Será que vai comprar também a escola de samba? Não, se for necessário, compra tudo, né? Então, veja bem, você está tendo contra do petróleo, a gente já perdeu a questão das jazidas, que já foi entregue à Vale, o setor elétrico, há 15 dias atrás, lutei muito, né? Mas perdemos, vai ser privatizado, inclusive as distribuidoras. Eles estão discutindo agora, Mário, que você é da área um pouco, mesmo sem da área, né? Que na época a questão hídrica não tinha matéria específica, era a agronomia que fazia. O aquífero de Guarani, que é o maior do mundo, quem é que está comprando? Está de olho o dono da Nestlé. Esse cara é o cara que mais investe nos partidos de direita no mundo. Ele é convicto de direita conservador. Então ele quer o controle. Já pensou, a gente tem a maior reserva de água doce do mundo, Brasil. E você entregar uma Coca-Cola neste. Então a gente tem grandes debates que a sociedade, eu acredito que ainda não despertou. Pois bem, Paulão, se a gente, agora já que nós excedemos praticamente o tempo aqui, passando o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer rapidinho, como se diz, no ping-pong. Se você tivesse de dar uma nota ao governo Dilma, que nota daria? De 1 a 10? De 1 a 10 eu daria nota 7. Se você tivesse de dar uma nota ao governo Renanzinho? Governo Renanzinho, nota 5. Esse foi o motivo da saída? Não. O PT saiu. O PT saiu. A saída, Mário, eu particularmente, alguns companheiros fizeram, pelo menos da minha parte, eu quero falar até de mim, para não querer extrapolar o coletivo, foi a questão de caráter nacional. Veja bem, nós fizemos parte do governo, participamos do projeto. À medida que o PMDB, até no primeiro momento, na Câmara, a gente percebia o senador Renan Calheiros numa postura magnânima, né? Inclusive tensionando o Eduardo Cunha, não aceitando aquele espaço, as duas casas diferentes, e ele obedeceu todo o processo regimental, o prazo, o Cunha queria emparedá-lo, ele foi solidário a Lula, recebendo na sua casa, discutindo a defesa da Constituição, da declaração. À medida que foi para o Senado, ele, no primeiro momento, não quis se posicionar. Na segunda, ele votou. Aí, ora, se a gente sai do governo, que a predominância na cabeça é o PMDB, no plano nacional, e a gente sabe que Alagoas é um estado, uma região pobre, chamado Nordeste, que depende muito do governo federal, se o projeto maior a gente não faz parte, qual o sentido de ficar no projeto do estado de Alagoas?
Então a gente teve iniciativa de fazer esse debate, saímos. Aí termina sendo a sua pergunta. Essa é a nossa compreensão. Mas você fez a pergunta em relação por que alguns municípios, nessa conjuntura, não tiveram capacidade de interpretar e fizeram aliança, inclusive, com partidos adversários. Por isso que eles são o motivo do debate no Congresso. Eu acho que esse ciclo, com todo respeito, passou. Isso não quer dizer que a gente tenha relação do ponto de vista diplomata, né? De dialogar, de sentar na mesa com civilidade. Mas eu entendo que esse governo ele vai ter que implantar os mesmos remédios que o governo ilegítimo vai fazer. Quando a PEC 241 ela estiver em vigor, virá a pactuação com as dívidas do Estado. E aí ele vai ter que limitar investimento em políticas públicas e não vai ter concurso, não vai ter negociação com o movimento sindical. Tem sentido continuar nesse governo? Não tem sentido. Pois é, encerramos aqui essa conversa com Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, deputado federal, e que encerramos aqui o programa Fora de Pauta e voltamos para a semana. Um abraço a todos.